Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Eu tenho um ponto de luz hoje aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Gilmar Marcílio. Fazia muito tempo que eu queria trazer ele aqui. E hoje nós vamos nos divertir com ele, um bate-papo muito especial. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Juliana. Eu fiquei muito feliz com o teu convite. Fazia tempo que nós não nos víamos, né? E com esse propósito, né, de falar um pouquinho sobre comportamento humano, filosofia, psicologia, né? Como está a época atual. Maravilhoso, vai ser... Nós vamos fazer várias costuras aqui com relação a essas temáticas, mas eu gostaria que tu começasse. Tu já é uma pessoa muito popular, muito conhecida e muito querida, principalmente do povo caxiense, né? Mas eu gostaria que tu te apresentasse para a nossa audiência. Obrigado. Então, é uma construção tudo isso, né? Eu já estou há mais de 25 anos atuando, né, junto às pessoas, estou marcando a minha presença. Eu tenho, na minha formação, licenciatura em filosofia pela UX e sou cronista do Jornal Pioneiro desde 1998. Então é um tempo assim de maturação, de crescimento. Com o passar dos anos, eu fui sentindo que o conhecimento que eu fui adquirindo, Juliana, ele já transbordava, eu precisava partilhá-lo, torná-lo público, no sentido de que eu queria convidar as pessoas para também participar dessa jornada de autoconhecimento e de conhecimento que é tão importante. Então eu comecei a fazer palestras e eu trabalho também, eu sou funcionário público, eu coordeno uma galeria de arte da Casa da Cultura e faço a programação cultural do cinema do Ordovás. Então, sempre ligado às artes. Eu gosto muito, muito, muito. Arte e cultura, né? Arte e cultura, muito exatamente. Legal. Mas, Gilmar, eu vou te chamar de Gil, então, né? Isso, por favor. Me conte um pouquinho como que tu acabou se direcionando para essa área da cultura, essa área da filosofia. Sim. Eu queria que tu contasse um pouco dessa jornada. Então, Juliana, a palavra sempre teve uma importância vital na minha vida. Eu tenho uma imensa gratidão para com a minha irmã, que quando eu era ainda muito jovem, 12, 13 anos, ela me entregava revistas e livros de filosofia, revistas de fotonovela, né? Gibis. Então, acho que eu fui formando de uma maneira muito eclética o meu gosto literário e filosófico. Muito daquilo que eu lia eu não entendia, mas eu sabia que ali tinha algo que me fascinava, né? E isso num espaço rural, né? Eu nasci, sempre vivi na colônia, tenho muito orgulho disso, em São Virgílio da Sexta Légua. Eu preciso desse equilíbrio, desse processo dialético para eu me manter saudável. De segunda a sexta-feira, tudo bastante atribulado, a gente tem atividades sobrepostas a outras atividades, não temos mais a apropriação do nosso tempo, a gente acaba alugando, né, as nossas horas para uma série de outras atividades, mas da sexta-noite até a segunda-feira ao meio-dia, eu realmente repouso o meu corpo e as minhas ideias, porque é lá na chácara que eu costumo perceber de uma maneira muito mais saudável o fluxo da vida, através das estações. A percepção mais poética e sutil dos invernos, quando as seivas vão se formando. É estranho porque as pessoas dizem, o inverno é uma estação feia, né? É uma estação que tem pouca cor. Ok, tudo certo, é uma estação recolhida, mas por dentro, silenciosamente, a vida acontece, para depois explodir na primavera. Ela tem a sua beleza própria e, inclusive, tem muita sabedoria aí, né? Sem dúvida, só que a gente a interpreta com o olhar humano, muitas vezes da praticidade, da estética, e aí a primavera é aquele fulgor, né? Mas
ela é necessária dentro de um contexto muito maior. Então, eu gosto muito do movimento, mas eu gosto muito da quietude também. Eu sou um homem da rua, gosto de me relacionar com as pessoas, adoro estar no meio de seres humanos, nem sempre é fácil, mas a solidão consentida, ela é uma necessidade. Para mim, ela é terapêutica, é um medicamento para a alma. E não só isso, né, Gil? Eu acho que vem muito de encontro até o próprio processo criativo, Sem né? dúvida. Porque querendo ou não, tu tem isso muito dentro de ti. Inclusive, ele não falou, mas ele é escritor, tem várias publicações. Eu mesmo esqueci de dizer que eu sou escritor. Gente, eu sou escritor também. Tenho 10 livros publicados. Eu trouxe hoje a elegância do silêncio dele aqui e eu já separei algumas passagens aqui para fazer realmente esses links. Inclusive, a própria elegância do silêncio, né? Tu traz essa convergência de temas sobre o ritmo, sobre os ciclos, sobre as cores do dia, a estação do ano, o contraste do estado da velocidade acelerada, né? O tempo que nós vivemos hoje, né? Com esse imediatismo e muitas outras, não digo que nuances, eu acho, do viver, né? Do cotidiano em si. Tu sabes que eu cultivo muito e procuro transformar em ação uma palavra, lentidão, né? Na semana passada eu publiquei um texto em que eu termino com uma frase que eu acho que foi feliz, assim. Eu termino dizendo assim: melhor ser tartaruga em um universo de lebres cansadas, né? Então, para que tanta ligeireza, para que tanta voracidade, para que tanta pressa, né? Se ao fim e ao cabo nós seremos esquecidos e nós esqueceremos. Então, é a escolha mais sábia, mais ponderada daquilo que realmente importa e deixando de lado esse universo de platitudes, de superficialidades, às quais nós somos convidados, principalmente através das redes sociais, e nós nos tornamos adictos disso. Tanto que hoje um dos maiores problemas é o excesso de dopamina que nós recebemos através das redes. E isso vicia como qualquer outra droga, a ponto de ela ser tratada como uma doença, e as clínicas psiquiátricas, elas realmente se debruçam isso como num processo de cura de doenças como alcoolismo, dependência química, de drogas, de outros vícios quaisquer também. Então, é o estado de atenção, é um pouco esse olhar budista da realidade, né? A ampliação da consciência através da atenção. Isso me parece fundamental, porque nós somos seres distraídos. Né? A gente se distrai muito fácil, porque a gente fica captando vários sinais ao tempo todo. E isso está relacionado à nossa própria sobrevivência. Claro. Né? Nós precisamos fazer a leitura dos ambientes, quais são os sinais, para ver e modular o meu comportamento, né? Se eu fujo, se eu me escondo. Se os leões não fizessem isso, já estariam extintos, é muito né? básico, primitivo, né? Exatamente. E acho que esse estado que tu está trazendo é um estado que todos nós devemos buscar, no sentido de estarmos mais, porque o tempo está passando muito rápido, né? Se a gente encontra com alguém na rua, nossa, eu não vi o agosto passar, já estamos na metade do setembro, né? Esse ano eu não vi passar. Então, realmente tem uma celeridade o nosso próprio tempo. Mas a intencionalidade, através dessa consciência, é o grande diferencial. Né? O que eu vou fazer de diferente no meu dia? Como que eu posso realmente estar presente? Eu posso utilizar as redes sociais? Posso, mas eu não preciso estar conectado o tempo todo com ela, porque quando a gente está vivendo e se relacionando uns com os outros, a gente tem que ter mais essa atenção plena. Inclusive, essa atenção plena impacta na nossa própria saúde, né? Claro, saúde psíquica e saúde física, né? Talvez uma das nossas grandes tarefas hoje seja de aprender a dizer não. Nós temos demandas que se sobrepõem a outras, convites, possibilidades. É a patologia das múltiplas escolhas. Penso que esse exercício de liberdade, Juliana, ele é salutar. Que bom que a gente saiu da escolha simples, do sim e do não, e hoje nós temos uma cartela à nossa disposição. Só que,
como bem situou o Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre. E essa liberdade, ela traz responsabilidades muito grandes. Por isso, a gente vê muito evidente o fato das pessoas preferirem ser comandadas. Porque isso é muito mais simples. As pessoas se entregam porque aí elas não têm que ter esse exercício difícil da escolha. Tomar uma decisão. Isso, e da consequente responsabilidade. Então, essa tensão a que eu me referia antes, ela te dá uma percepção mais madura de onde tu vai caminhar, de quais são as sendas pelas quais tu quer atravessar o teu dia. Tu falaste sobre uma questão muito importante, que é a do tempo, da aceleração do tempo. Olha que paradoxal, até onde eu saiba, todos recebem 24 horas de tempo por dia, e ele parece mais comprimido, ele parece que se reduziu com o tempo. Né? Então, é o uso inadequado dessa entrega que nos é feita cotidianamente e que dá essa falsa sensação de que realmente ele é rápido, ele é fugaz. Mas envolve também, aí voltamos, né? Digo, tem algumas conversas que são um pouco circulares às vezes, né? A gente volta na questão da priorização. Para mim, para que eu possa priorizar algo, eu preciso tomar uma decisão. Sem dúvida. Né? Então, tá muito relacionado a isso. E a intencionalidade também, porque a gente fica, acaba tendo que tomar essa decisão. O que eu quero priorizar? Hoje, não sei se são muitas pessoas que sabem o que realmente é importante priorizar ou o que elas querem realmente escolher priorizar. Verdade. E, Juliana, tem algo que se chama FOMO, que é a síndrome de estar por fora, o medo de não participar de tudo. E esse processo de se sentir relegado num grupo social faz com que as pessoas digam sim para evitar essa sensação de isolamento. E muitas vezes escolhas absolutamente erradas, né? Situações que te desgastam demais, que te fragilizam e acabam reverberando numa medicalização excessiva. Os antidepressivos, os ansiolíticos. Brasil, o segundo país que consome mais Rivotril do mundo, né? Em palestras que eu realizo em colégios, principalmente para adolescentes, algo tem me chamado muito a atenção. As crianças, desde os 8, 10 anos, já sendo diagnosticadas e medicalizadas. Todo mundo tem alguma coisa que precisa controlar quimicamente. TDAH, síndrome de pânico, ansiedade, né? Quer dizer, então a gente busca um recurso artificial para tratar algo que é intrínseco e que nós temos interiormente capacidade, através de uma análise consciente, inteligente, de elaborar e buscar uma solução. São muitas escoras, a gente precisa de muitas bengalas. Temos muitas fugas também, em alguns momentos. Eu tomo meu remédio para acordar, o meu remédio para dormir. Eu fico pensando e faço, às vezes eu até pergunto para a pessoa, eu faço refletir, isso é natural? Acho que nós saímos, essa palavra é interessantíssima, né? Nós saímos do campo da naturalidade, né? A gente vive cercado de objetos que, na verdade, não pertencem mais à ordem do instintivo, aquela sabedoria que os animais têm, né? Nós, animais adestrados, civilizados, perdemos muito dessa capacidade, e aí eu incluo a intuição, né, que acho que tem um valor muito grande, e nós desconsideramos muito, a colocamos no campo do misticismo barato, quando na verdade ela tem a ver até com o orgânico, com o emocional e com o orgânico. Então nós perdemos essa capacidade dessas escolhas mais sábias, porque nós não obedecemos a esse mestre interior, né? Nós conversávamos antes sobre o valor do autoconhecimento, dessa perigosa viagem de si para si, como disse o Drummond. A gente vai para lugares distantes e esquece de habitar o nosso interior. E é lá que estão todas as ferramentas
para que nós possamos resgatar essa saúde. Não sei se chegaste a ler um livro fantástico que se chama Caibalion. Ele é do esoterismo oriental. Eles regem o mundo por 7 leis. A primeira é: o universo é mental. Aqui eu construo e destruo tudo, né? A realidade objetiva, ela não existe. A forma como um cão vê o mundo é totalmente diferente dele. Qual dos dois mundos é real? O meu ou de um cão? Eu vejo a partir dos meus limitadíssimos 5 sentidos, né? O cão vê através dos seus limitados 5 sentidos. Por isso, muitos escritores, e aqui eu lembro Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, ele fez vários experimentos com a mescalina, com alucinógenos, que ampliam a consciência. Porque tu acaba vendo e percebendo universos que eles não estão presentes dentro da nossa realidade muito limitada do olhar, né? De uma escuta que às vezes é falha. Então, se acreditar que a gente vive num mundo de dados concretos e acabados é uma pretensão. É uma visão antropomórfica, né? É ver tudo restrita e tudo a partir daquele princípio, né? O homem é a medida de todas as coisas. Nós somos a nossa própria medida. E isso, Nós na não verdade, dos hoje outros. está tendo impacto, inclusive, no convívio com os pets. Né? Exato. Então a gente percebe uma distorção em algumas situações, em alguns momentos em que os animais não se permite mais os animais serem animais. A gente humaniza. A visão antropomórfica, né? Em vários sentidos, inclusive do que ele está sentindo, do que ele está vivendo, né? E a gente percebe isso o tempo E todo. tu vê nas redes sociais, Juliana, que as pessoas adoram. Oh, ele parece gente, sabe? Mas quer dizer, tu tá puxando uma humanidade neles que não existe, né? A gente quer uma imitação de algo que trai a própria natureza, né? E tu estudaste bastante a questão animal, que eu acho fascinante, a neurociência, né? E a filosofia, ela é ótima. Nós ficamos conversando, gente, durante mais de meia hora. Nós já fizemos o programa no caminho, né? Agora a gente só está repicando, né? Na vinda aqui para É o gosto Farroupilha. pelo conhecimento, né? Isso é fascinante. E nós comentávamos, né, de como é triste saber que muitas pessoas, elas simplesmente cumprem um ciclo biológico. O Sócrates dizia que uma vida não pode ser só vivida, ela precisa também ser analisada, né? Nós precisamos desse componente autorreflexivo para entender a si próprio e a tudo aquilo que nos cerca. E aí eu acho que também vem a questão que a gente estava falando, né, Gil, na questão da sua intuição. É se permitir ser um pouco mais autoconfiante com os seus sentidos. Mas se não tem essa sinergia, essa conexão consigo mesmo, fica um pouco mais difícil. Porque é mais comum, não é normal, mas é comum, né, se olhar para fora. E mais fácil, né? E mais fácil, com certeza. Tu já fez terapia? Já. Então a gente já sabe que tem momentos que tu diz, será que eu quero ver isso, né? Mas depois o resultado é fascinante, né? Exatamente. Mas, como eu falo sempre, né, nos faz refletir em algum momento. Por mais que nesse momento não faça sentido algo pra gente, eu digo sempre que fica lá num grande mural, né, que depois vai compor um mosaico, né, Perfeito. de partes, aonde a gente, nesse momento não está fazendo sentido para mim, mas num outro momento eu vou experienciar algo, vou passar por uma determinada situação, aquilo lá agora faz sentido. Nesse momento a gente não dá muito valor, né, para algumas coisas. Vai lá, joga no mural. Né? Exato. Quando nós fazemos palestras, a gente sabe muito bem, tu tem um arcabouço, tu tem um traçado de temas, mas na verdade é isso, é aquele ato, ou é aquela reflexão que aparentemente se diluiu, que tu vai acessar. Né? Eu sou fascinado pelo estudo do cérebro, por esse grande desconhecido, né, ao qual a gente tem um acesso mínimo e aí, ainda. A gente evoluiu muito nas questões de pesquisas, né, entender mais, mas tem muito ainda a se descobrir. Senhora. Porque ele é o maior, eu sempre falo que ele é o maior
digamos assim, ele é o maior exemplo de antifragilidade que a gente tem. Por quê? Porque ele tem uma capacidade infinita de adaptação. O nosso cérebro pode se adaptar por diversas situações diferentes, inclusive com relação à própria neuroplasticidade, a capacidade que a gente tem de fazer novas conexões e desenvolver novas habilidades. Então, estar criando ou superando frente a um caos, né? Isso. E quando tu sofre algum tipo de acidente, danifica alguma área, o cérebro é tão sábio que vai fazendo conexões e vai resgatando essa capacidade de. Eu sempre penso assim no ato mais fino que nos define como humanos, poder pensar, né? Isso é do ser humano, né? E essa capacidade motora que nós temos e que às vezes a gente pensa que é banal, que é simples. Aliás, os grandes milagres, para mim, eles residem dentro do universo do cotidiano, daquilo que a gente não valida mais como extraordinário por se repetir, né? O amor que a gente recebe de uma pessoa. Ter sido escolhido no meio de 8 bilhões de outros seres, né? E às vezes com o tempo a gente despreza isso. Né? Mas o extraordinário, ele vive no simples. Muitas Sim, vezes sim. está muito relacionado à questão da nossa estado de presença, o valor que a gente dá. Eu sei que é algo que tu traz já sempre no teu discurso, interessa né? muito, E falando isso. nisso, eu vou fazer um gancho aqui com a parte do livro, que eu Ótimo. acho bem interessante, só para contextualizar dentro aqui da Te elegância do agradeço. silêncio, né? Gosto de me aproximar de gente que guarda dentro de si a doçura da infância, quando as alegrias brotavam tão espontâneas. Hoje estamos viciados na estridência e já não percebemos mais os tons suaves que regem a vida de algumas pessoas afortunadas. Nosso ideal de sucesso se distancia cada vez mais da noção de felicidade interior. O monge budista e escritor Matteo Ricard aporta para um caminho onde o abandono das posses materiais e a simplicidade precisam ser reverenciados como um Deus que nos conduz rumo ao encontro da paz. É uma proposta desafiadora, que exige coragem e disciplina para quem se propõe a segui-la. Antes de mais nada, é necessário deixar de lado a arrogância das convicções absolutas e confirmar este projeto alimentando os dias com beleza, silêncio e reflexão. Isso fala muito de ti também, né? Inclusive... Autobiográfico. Inclusive, né, o monge, né, Matteo Ricard, ele participou de um documentário que tem relacionado à busca, né, do bem-estar. Bem-estar e da felicidade. Eu gosto muito desse documentário, porque eu acho bem interessante, que é um convívio, né, e as lições que inclusive, ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. Olha, que medição foi essa, né? Né? E eu achei Fantástico. bem interessante essa passagem, porque também tu fala, eu acho que tem muito com a definição de sucesso, né? E aí eu queria fazer um gancho aqui com uma das falas que tu falou com relação ao pertencer, ao pertencimento, e a parte da definição de sucesso, né? Porque antigamente a gente precisava de outros pontos que estavam relacionados à nossa necessidade, que era a sobrevivência. Hoje a gente tem outras necessidades. Sim. Que eu vejo que o pertencimento, ele é muito importante. Se sentir pertencente a um grupo, se sentir aceito, reconhecido. As pessoas buscam reconhecimento de alguma forma. Então, isso dentro de grupos, né? Como tu trouxe o exemplo das tribos, é algo necessário. Muitas vezes a gente faz as escolhas erradas, enfim, para a gente poder se manter dentro de grupos. Não digo a gente, mas eu digo que existe um viés. Validados pelo olhar do outro. Exatamente. Então, muitas vezes acaba tendo essa desconexão com a própria intuição, como a gente vinha falando, né? Porque eu preciso validar no outro muitas coisas. Então, o que é mais forte muitas vezes, né? O que dita, né? A minha conduta? Como que eu vou me conduzir ou vou me direcionar em termos de comportamento também?
né? Isso também é bastante importante. E a definição só para fazer o gancho da Claro. definição de sucesso, né? Que o sucesso ele é muito subjetivo, cada um tem uma definição de sucesso, né? E eu acho que o que tu traz aqui na passagem, né? O sucesso como algo simples, né? Quando eu faço essa pergunta para muitas pessoas na semana, o que é sucesso para ti? Né? E nunca vem questões financeiras. Nunca vem questões financeiras. Às vezes as respostas é eu estar em paz comigo mesmo. Até porque acho excelente essa tua observação, Juliana, até porque já foram feitos muitos estudos que mostram que o dinheiro é sim importante na vida de todo mundo, mas até um determinado patamar. A partir daí, sabe, tu acha que pro Jeff Bezos 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos vai fazer alguma diferença? Né? Não muda o estado de felicidade. Pode mudar e potencializar o desejo e a cobiça, né? Mas a felicidade já não tem mais absolutamente nada a ver com isso, né? E nesse texto especificamente, o título é Em Voz Baixa, eu tento fazer essa reflexão sobre a importância do silêncio, da contemplação, porque numa discussão as pessoas sempre esquecem disso. A gente só é ouvido quando a gente baixa o tom de voz. Se nós nos tornamos estridentes, aí vai ser um jogo, um duelo para ver quem fala mais alto. Mas repara, numa conversa mais acalorada, quem diminui o tom de voz obriga os outros a silenciar, né? E se tu me perguntasse isso hoje, o que te faz feliz, eu te diria sem pestanejar, assim, estar num estado de serenidade, né? Acalmar o burburinho mental, perceber com inteligência e sabedoria aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso, que é um princípio da filosofia estoica que eu gosto muito. Eu acho que se eu tivesse que apontar um único mestre na minha vida, mas eu não faria isso porque eu tenho vários, mas vá lá que seja hoje, né? Certamente seria o imperador e filósofo Marco Aurélio, né? Sugiro enfaticamente a quem está nos assistindo, leiam o livro Meditações. É uma bíblia. Tudo que vocês quiserem encontrar, buscarem sobre como bem agir, como ser ético, como resgatar nossa humanidade frente ao mundo que se dissolve nos seus valores cada vez mais, está lá em um livro escrito há quase 2000 anos. Quer dizer, as pessoas me dizem, então ele é atual. Não, ele é atemporal, né? Lá nós encontramos tudo. E esse exercício do reconhecimento daquilo que te faz feliz, ele só se dá através do silenciamento. Eu li recentemente uma obra chamada O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí ele tem uma premissa interessantíssima. Ele diz que a maioria das pessoas acredita que a gente precisa primeiro ter sucesso para depois alcançar a felicidade. E ele defende a ideia que é exatamente o contrário. Primeiro seja feliz, o sucesso virá como uma consequência. Né? Mas perfeito. Nós, imediatistas, urgentes, rápidos, né? Nós queremos isso a granel, né? E nós não nos permitimos mais o processo. Veja que o desejo está muito colado à saciedade. Nós queremos e já queremos o gozo, aquilo que nos deixa em êxtase. Não é possível. O prazer imediato, né? O prazer imediato. E na adolescência, isso se evidencia cada vez mais. Principalmente na incapacidade de estabelecer relações longevas, né? Pega, aproveita, mastiga e deixa de lado. Imagina, eu tenho muitos recursos para encontrar outras pessoas, outras vivências afetivas, sexuais. Então, porque é a noção de que se está perdendo. Não necessariamente. Penso que a construção de um afeto duradouro, maduro, sensível, com diálogo, com admiração, ele traz para a tua vida elementos muito mais ricos, né? E eu não faço apologia, Juliana, desses casais que viviam 30, 40 anos e
se detestavam cordialmente. Completar bodas de prata ou de ouro não significa absolutamente nada em termos de afeto, né? E nós também dizemos de uma forma equivocada: nossa, eles ficaram juntos só 6 meses, deu errado. Não, deu certo, deu muito certo. Como é que se pode avaliar a qualidade de uma relação pela durabilidade? Às vezes ele se desgasta, maridos e esposas têm o mesmo valor que um sofá, que uma TV, a gente não os distingue mais, né? Nós, homens principalmente, somos muito acomodados, como alguém já disse. Se nós estivermos em casa, sofá, TV e uma cerveja, a gente não se separa. Não se separa. E eu quero agora fazer uma pausa aqui. Eu Ok. quero fazer um break aqui, que a gente vai ir para a segunda parte do programa. E eu quero que a gente dê continuidade exatamente nesse ponto. Vamos falar sobre inteligência relacional. Perfeito, é um tema muito instigante. Inclusive, ele vai trazer várias sacadas aqui. A notícia bombástica. Tcharam! Várias sacadas aí para a gente poder repensar. Eu acho que o mais importante é isso, repensar sobre os nossos vínculos emocionais e também como está a nossa inteligência relacional dentro dos relacionamentos conjugais, né? Que é um ponto que tu trouxe aqui. Não perca, eu vou fazer, realmente vou contar segredos. É a primeira vez que eu faço isso, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Em breve aí teremos a parte 2 e até o próximo Pode Estar. Um beijo grande. Tchau, tchau. Shine bright like a diamond.